tendo um faturamento menor. E em termos percentuais, naturalmente que isso melhorou. Então, vejam só a importância da gente observar essa questão do CMV, do lucro bruto. E as despesas operacionais? As despesas operacionais, elas aumentaram. Não só em valor monetário, mas principalmente aqui, relativo. Representava 18,5, passou a representar 20,70. Qual a consequência disso? Professor, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas se a despesa aumentou, mas a gente teve um lucro que evoluiu ali também, né? Então, não sei se é só isso, se tem mais alguma coisa. Muito bem colocado, José Lucas. Tivemos um aumento no faturamento. Agora imagine se, no melhoria no lucro bruto, como você colocou. Agora imagine se eu tivesse mantido essa proporcionalidade aqui, que a receita aqui, a despesa, ela tivesse mantido em torno de 3.300, vai. O que teria acontecido aqui? Teria melhorado ainda mais. Então, só não foi melhor o lucro bruto, o meu resultado aqui, porque a despesa operacional, ela ainda foi maior, consumindo parte do ganho que eu tive aqui de aumento do lucro bruto. Era isso que você estava falando, José Lucas? Exatamente isso, professor, que eu vi uma evolução, nada significante, mas também que afetou ali na questão, aliás, a despesa operacional, ela teve uma crescente ali, e, em consequência, o lucro também aumentou, assim, mas nada também significante em ambos os índices aí. E aí, por que é importante a gente abrir os tipos de despesa? Qual contribuiu mais? Despesas gerais e administrativas, o que mais aumentou. Dentre delas, amortização, depreciação. Então, cabe ao gestor monitorar o tipo de gasto que está aumentando, entender a razão disso. Com isso, o resultado antes praticamente se manteve aqui, né? Em termos percentuais. Porém, em valor financeiro, ele caiu um pouquinho. Resultado antes do financeiro. Por que é importante a gente observar mesmo esse resultado antes do financeiro e depois do financeiro, hein? Por que é importante? Porque depois entra os tributos, é isso? Ou não? Também. Né? Porque o resultado financeiro é o resultado entre o que eu pago de juros e o que eu recebo de juros. Minhas despesas lá bancárias. Então, se eu tenho, né, um resultado financeiro negativo, que foi o caso aqui, tive receita financeira, juros recebidos, de 982 e despesa financeira de 2.859. Então, observem que a diferença aqui dá os 1.876, concorda? E aí você vê que ele conseguiu diminuir um pouquinho. Melhorou um pouquinho a receita financeira, porém, a despesa financeira também continua alta. E aí você vê o resultado antes dos tributos. Então, por aí você vê o quanto impacta o financeiro. Tá vendo? Se não fosse a questão financeira, a empresa teria um resultado de 1.912. Por conta do financeiro, 36 apenas. Tá vendo?
E daí, Douglas? Ora, e daí que eu tenho que entender esses juros. Espera lá, esse juro está aumentando, está diminuindo, por quê? Será que eu estou aumentando o meu endividamento de curto prazo? Olha lá no balanço, lá no passivo, você está aumentando. E por que eu estou pagando mais juros aqui? Essa é a grande pergunta. Como eu disse, dever não é pecado, graças a Deus, né? Por que dever não é pecado? Porque se eu estou pagando juros aqui, ó, porém, né, eu estou pagando juros porque eu estou utilizando recurso de terceiros, mas eu estou alavancando operacionalmente a empresa, ou seja, eu estou conseguindo, se eu pago uns juros, mas eu, de repente eu consigo comprar melhor, com desconto maior, que compensa os juros que eu estou pagando. Entenderam? Então vejam só essa linha de raciocínio. É importante separar os juros, resultado antes dos juros, depois dos juros, para verificar se esses juros que eu estou pagando aqui, ele está refletindo positivamente ou negativamente em termos do resultado. Porque eu estou utilizando o capital de terceiros para alavancar o negócio, ou seja, conseguir faturar mais e melhorar o meu resultado, ou de repente eu estou a pagar juros porque o meu problema é caixa no duro mesmo, que é o que acontece com a maioria das empresas hoje. As empresas que tinham lá alguma reserva, consumiram essa reserva, aí precisaram se endividar na expectativa que em 2021, a questão da pandemia já estaria mais estável, e aí, vida que segue, a gente pagaria empréstimo e tudo mais. No entanto, 2021, nós estamos vendo aí a tragédia que está sendo em termos de economia. Então, empresas que se endividaram lá atrás, pensando em 2021 estaria a situação um pouco melhor, não estão conseguindo pagar esse financiamento agora, tendo que renegociar, inadimplência aumentando. Então, quando eu digo que dever não é pecado, é se eu estou pagando juros, porque eu financiei uma máquina, e essa máquina, ela está reduzindo o meu custo de produção, ou seja, refletindo aqui, ó. Se o que eu pago de juros é compensado pela economia que eu tenho no custo aqui, já compensou. Tem coerência isso ou não? Ou se o juro que eu estou pagando aqui alavancou meu faturamento, mais do que proporcional na geração desse lucro que permite pagar e ainda sobrar um valor razoável aqui, não é problema. Tá? Então, e nesse caso, vocês estão vendo essa situação? Não, né? Eu também não. Ó, do contrário, pagando os juros, consumiu praticamente, correu quase todo o meu resultado. Agora, quando eu gero um resultado antes do financeiro, desconto financeiro e ainda sobra um resultado aqui, ó, significativo, aí não é problema o endividamento. Tá? Expliquei ou compliquei aqui? Explicou, professor? Uhum. Quer ver uma situação que agora vai ficar mais comum ainda? Empresário, como diz, eu não critico empresário, porque ser empresário nesse país é muito difícil. O que eu sinto, às vezes precisamos de gestores que tenham uma visão mais clara para orientar, para atuar frente às empresas. Então vejam só, às vezes nós nunca demos assim muito valor àquela taxa do cartão, tá? Embutir isso no preço de venda, nem sempre. O que acabava fazendo?
cliente parcela no cartão e depois o empresário muitas vezes acaba antecipando isso. Precisa de caixa, então paga juros. Então, o que é necessário? A gente rever a nossa formação de preço, tem que embutir ali os juros. Porque a hora que descontar, senão esse financeiro, alguém vai ter que pagar esse financeiro. Entendeu? Então, até onde é possível? Eu já comentei com vocês aqui, vou comentar de novo, reforçar. Um trabalho que nós estamos fazendo na empresa, e a situação é exatamente essa. Projetando o faturamento que vai ficar bem aquém de anos anteriores. Veja, pra você ter uma ideia, a projeção do faturamento é 1/3 do que já foi no passado. Ah, mas não tem para quem vender? Até tem. Ué, então por que não vai vender? Porque para vender mais temos que comprar mais, então vamos precisar de mais caixa. E é a típica venda parcelada. E a empresa não tem caixa para suportar isso. Então isso é a razão pelo qual que a empresa enxugou o faturamento. Tudo bem, que aproveitou, foi fazer aquela bela revisão na carteira de clientes, clientes têm potencial, clientes só dão trabalho para pagar. E aí, uma forma que nós encontramos para amenizar a questão do caixa da empresa foi uma parceria com cartão de crédito, por incrível que pareça. Porque é que ele não vende para cliente final, né? Tem representantes e vende para várias regiões do Brasil. Então, viu o operador de cartão, o cara falou o seguinte, ó, eu consigo uma taxa de desconto, mas muito interessante, quando comparado com outros cartões, sabe? E minha taxa é X, essas condições. O que nós fizemos? Nós fizemos uma continha, embutimos no preço de venda. Então, o preço de venda ele tem que ser apurado à vista. E depois vem a tabela de preço. Se for à vista é esse, se for parcelado é esse. E aí nós embutimos a continha. Vamos fazer essa continha juntos aqui? Como é que a gente... É importante que a gente faça análise do balanço e, ao mesmo tempo, entenda alternativas para reverter esses números, muitas vezes negativos. Então, vamos lá. Se eu vendo um produto por R$80, tá? Ó, preço de venda, nós vendemos ele por R$80. Só que para vender em 30 dias, né, eu vendendo um cartão lá para receber com 30 dias, eu não suporto esse prazo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que descontar isso. O que é descontar? Eu falo, olha, antecipa para mim esses R$80. Aí o banco ou o operador do cartão vai dizer o seguinte, ó, eu tenho uma taxa de desconto de 2,8% ao mês. Por quanto que nós teríamos que vender esse produto para a hora que descontarmos 2,8, volte para os R$80? Como é que a gente faz essa continha, hein? Acho que eu já comentei isso com vocês aqui. Vamos dar uma reforçada? Por exemplo, como é que eu faço? Porque eu tenho que embutir 2,8, que a hora que eu for vender, eu vou chegar e falar, eu quero antecipar. Falar, tudo bem, vai descontar. Isso, exatamente. Exatamente. Então, nós vamos fazer o quê? Pega os R$80 e vamos dividir por 97,2%. Façam aí a continha todos juntos.
Ô, professor, Hum, existem alguns aplicativos, ou se não todos, né, de uhum. cartão de crédito que a gente entra para ver quanto vendeu no dia anterior, Eles ver já, taxa, essas coisas assim, que já tem até o lugar onde a gente pode fazer esse cálculo, né? exatamente. Por quê? O negócio, eles ganham duas vezes, né? Vão ganhar nessa antecipação. Então, se eu pegar os 80 e dividir por 0,972, que é a mesma coisa que 97,2%, nós teríamos que vender essa mercadoria a 82,30. Porque a hora que eu for tirar 2,8%, que é o desconto, 82,30, 2,8% menos, vai voltar nos R$ 80. E foi, cada produto, segmento de produto, tem suas peculiaridades. Essa, por exemplo, quando eu perguntei, não, quando te escuta, se a gente embutir esse financeiro numa tabela de preços aqui, a gente fica sem preço para competir? Ele falou, não, dá para a gente concorrer sim. Ah, tá. Aí começamos a trabalhar a tabela de preços dele. Então, o que nós fizemos? O nosso preço, qual que é o nosso preço à vista a partir de agora? R$ 82,30. Ah, a pessoa pagou no dinheiro, R$ 82,30. Aí vai um mala de um Douglas lá. Eu falei, não, 80, não pode, você tem que me dar, eu estou te pagando dinheiro, você tem a taxa de cartão embutida aí, rapaz. Desconta aí, dá um descontinho para mim, eu estou te pagando dinheiro, você não vai antecipar nada, não vai ter tarifa de administração. Ele falou, vamos fazer o seguinte, o Douglas ir embora logo. Ó, o que eu posso fazer aqui, Douglas, é o seguinte, ó, você vai pagar em dinheiro? Dinheiro mesmo? É, dinheiro, tá aqui. Ó, então, te dou um e-mail de desconto. Aí o Douglas vai falar, tá fechado. Pronto, o chato do Douglas ficou todo feliz e você ainda ganhou 1,3. Entenderam? Então, o preço à vista já tem que estar embutido isso. Não é mais fácil você dar um desconto numa negociação dessa do que querer embutir depois. No caso lá, tem a opção de parcelar em até 8, 10 vezes, com uma taxa bem interessante, tá? Diferente das taxas de cartão. Foi uma parceria lá bem, bem discutida. E aí, né? E aí, o que nós fizemos? Colocamos o preço à vista, embutindo preço à vista que eu digo, já para pagar em 4 vezes. Embutimos o juro e falou, ó, nossa tabela. Ah, mas o preço, olha, eu não tenho como dar desconto, tá? Não tem, minha margem não permite. O que eu consigo fazer é garantir esse preço à vista aqui em 3 vezes. Rapaz, 3? Não, ó, até onde eu posso chegar? Meu limite, 4 vezes. Aí eu falei, poxa, em 4 vezes, mesmo preço à vista, ou um preço para 30 dias, preço para 30 dias, ele está me fazendo em 4. Poxa, eu não tenho margem para dar desconto, mas eu a longo prazo. E esse alongar o prazo nada mais é do que embutir o financeiro, entendeu? E o preço já está computado para até 4 vezes. Então, isso é enganar alguém? De jeito nenhum. Isso é política de preço, até onde você pode chegar. Acho que a gente já tinha comentado um pouquinho sobre isso uma vez. Mas isso aqui, o que eu estou dizendo aqui, é uma forma de você embutir o financeiro. Porque esse financeiro que está aqui, ó, na resultado, essa despesa financeira, ela já está embutida. Então, na verdade, eu estou tirando ela aqui. Ó. Nós precisamos
aprender a fazer as continhas básicas, né? Matemática financeira, de desconto. Então, nós temos que ter tabelas de preço. Tá? E é uma forma, e trabalhar com cartão tem a vantagem que o risco da inadimplência é da operadora do cartão, não nossa. Além de você ter recurso para bancar, tem que administrar a inadimplência. Enquanto, se você faz uma operação dessa, como eu disse, cada produto é uma situação, cada tipo de mercado que se atua. Então, eu tenho que ter alternativas para pensar. Dessa forma, eu tenho preço competitivo. E pode observar que no mercado isso está cada vez mais comum. Ao invés de te darem desconto, estão te oferecendo prazo. E aí, quando não, eu não quero prazo, eu quero pagar antes. Aí, o que eu faço? Tá bom, para não perder o cliente, eu dou um desconto. O que eu estou dando desconto? Financeiro. Minha margem permanece. A minha margem bruta, aqui, minha margem operacional, permanece. Ok? Então, é sempre importante a gente observar isso daqui. Aqui não tem o que fugir, esse é eu gosto sempre de fazer essa análise a resultado antes do tributo, do lucro, sobre o lucro, que aqui é resultado operacional. Entenderam como é que a gente analisa? Vem melhorando, vem piorando, o que vem contribuindo para essa melhora ou contribuindo para essa piora? Difícil? Não, não é? Resultado operacional, CMV, que reflete no lucro bruto, e despesa operacional, que vai comprometer parte desse lucro bruto. Então, a linha de raciocínio não é complexa, vocês concordam? E é isso que temos que observar. Tudo bem até aqui? Então, o que eu quero que vocês façam, depois, com calma, vamos continuar conversando aqui, explicar o que aconteceu de 15 até 17, se isso foi bom, se isso foi ruim, o que contribuiu. Né? Vamos para os índices agora. Índices. Ó, aqui tivemos vamos ampliar um pouquinho. Pronto, aí ficou bom, hein? Foi da dica da Milena aqui, ó. Ficou joia. Dá pra gente. Índices de estrutura de capital, ou seja, participação do capital de terceiros. Vejam só. Onde que, com isso a gente vai resgatar. Onde que eu encontro o capital de terceiros? No ativo ou no passivo? Ativo ou passivo? No passivo. No passivo. E capital de terceiros está só no curto prazo ou está também no longo prazo? Também no longo prazo. Também no longo prazo. Então, concordo que o capital de terceiros, se eu tenho ele no curto prazo e tenho ele no longo prazo, nada mais justo do que somarmos o capital de terceiros no curto prazo, que é o passivo circulante, concorda? Mais o capital de terceiros que não seja curto prazo, que aí é o exigível, que a gente chama. Então, a somatória aqui, nós vamos encontrar o exigível total. Esse 17 aqui, por exemplo, nada mais é do que o exigível total. Ó, dividido, ou seja, em relação ao total dos recursos aplicados na empresa. Total dos recursos aplicados na empresa
nós temos o capital de terceiros, que está tanto no curto quanto no longo prazo, olha ele de novo aqui, ó, quanto capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, veja se fica mais didático assim. Capital de terceiros, curto e longo prazo, dividido. Aí eu vou ter que voltar. Dividido pelos recursos aplicados na empresa. E esse total de recursos aplicados na empresa é recursos terceiros mais recurso próprio. Vamos fazer assim, fica mais simpático. Faz sentido esse índice? Onde buscar os números está fácil, só olhar ali na fórmula 1. Mas vamos ter que ficar decorando a fórmula, entender o que está demonstrando isso. Então, esse resultado, esse zero aqui, ó, e é bom que vocês já vão conferindo os valores aí também. Né? Então, esses números aqui demonstram o que para nós, hein? Que a empresa está utilizando mais capital de terceiros ou menos capital de terceiros ao longo aí do período? Vem aumentando ou vem diminuindo? Diminuindo, correto? Pode falar. Acho que a Cristiane olhou daqui para cá, né? Acho que foi isso, você inverteu, não foi? Acho que você olhou. Acho que você inverteu aqui, ó. Na verdade, ele vem diminuindo, né? Era de 0,85, não tem que se desculpar de nada, não, imagina. 0,85, mesma coisa que 85%. Em 2017, 77%. Então, vem diminuindo aí, ó, a participação do capital de terceiros. E esse capital de terceiros, não necessariamente eu vou pagar juros de tudo, né? De repente, pode ser fornecedores também. Tá? Não é só banco. E se nós olharmos lá no passivo, se nós fôssemos aqui elaborar uma análise vertical do passivo, fornecedores, ó, bingo, ó, fornecedor, ele diminuindo. Tá vendo? Participação dele, ó, em relação ao total, ele vem caindo a participação. Então, não é só banco. O próprio uso do capital de terceiros, de repente eu estou... Aí que o índice, a gente não pode analisar um índice de forma isolada. É aqui, ó, fornecedores. Será que isso tem reflexo no estoque? Como é que eu vejo isso, Douglas? Aí que entra a questão dos índices lá de giro, né? Giro de estocagem, prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Caminhamos aqui? Podemos seguir para o próximo índice?
que é a composição do endividamento. Bom, vamos lá ver. Composição do endividamento. CE, composição do endividamento, nos demonstra quanto dos compromissos, tá, de curto prazo representam do total dos compromissos. Aqui. Curto prazo, por isso passivo circulante, representam do total dos compromissos. Mais longo prazo. Quiserem anotando essas. Então, até colocar aqui. Curto prazo, é o passivo circulante. Quanto isso representa do total dos nossos compromissos? Curto mais longo prazo. Tá vendo? E aí, depois é só substituir na formulinha. E nesse caso, como é que está? Vem aumentando ou vem diminuindo o compromisso de curto prazo? Vem aumentando um pouquinho, né? Era de 43%, agora está em 45%. E esse curto prazo aí, o que ele está pesando mais? O passivo circulante, que ele aumentou mais do que o curto prazo aumentou mais que o longo prazo. Tudo bem? Imobilização do capital próprio. Quanto nós temos imobilizado aqui? Ou seja, capital, o ativo permanente. O que é mesmo o ativo permanente? Tem lá o imobilizado, né? Ou seja, aquilo que não está circulando, nem no curto, no longo prazo. Quanto que ele representa? O ativo permanente em relação ao total dos nossos recursos representava 2, opa, aqui está 1,15, ó, caiu. Aqui caiu. Mas por quê? O que será que aconteceu aqui? Ou foi o permanente que diminuiu, ou foi o patrimônio líquido que aumentou. Concorda? Então, vamos lá olhar. Vamos ver. O permanente em relação ao patrimônio líquido. No ativo, né? O imobilizado, intangível, ó, tá aqui. Ele vem aumentando. Permanente aumentou, isso mesmo, Guilherme. Olha lá. E quando eu olho em relação ao patrimônio líquido, aqui. É que o patrimônio líquido também deu uma bela. Aí. Esse que dobrou, né? Praticamente dobrou. Então, qual é a dica? Olha para o índice e vai validar isso lá no balanço, entender o que aconteceu, o que contribuiu. Isso é análise de índice.
E não simplesmente dizer, olha, era 2,08 e agora está 1,15. E tá? Ó, e esse grupo aqui, liquidez, naturalmente é um dos mais importantes na análise, tal da liquidez. Liquidez geral. Quando fala geral, curto e longo prazo. Então, compromissos de curto prazo, ó, total dos compromissos de longo prazo em relação melhor, os nossos direitos de curto a longo prazo em relação ao total dos compromissos. Eu tenho essa relação. Em bom e claro português, quanto nós dispomos para cada R$1, por exemplo, de compromissos de curto e longo prazo. Então, a pergunta, quando eu olho para isso daqui, ó, é quanto nós dispomos, considerando curto e longo prazo, em relação para cada R$1 que nós temos de compromisso também no curto e longo prazo. Então, ó, por isso fala liquidez geral, curto e longo prazo. Nós tínhamos 81 centavos, praticamente 82 centavos, para cada de compromisso, eu tinha 82. E aqui veio melhorando. No geral. Aí vamos dar uma funilada nisso. Liquidez corrente. Corrente, nós estamos falando só de curto prazo. Quanto que eu disponho no curto prazo para cada R$1 que eu tenho de compromisso também no curto prazo. Então, nesse caso aqui, ó, melhorou. Para cada R$1 de compromissos que eu tinha no curto prazo, eu dispunha de 1,61 para liquidez. É a mesma coisa que é o seguinte, eu tenho uma liquidez de 61%, ou seja, para cada que eu devo, eu tenho 1,61 para pagar. Entenderam? E aqui, quase dobrou. Isso é positivo ou negativo, hein? Positivo, né? Está aumentando a liquidez da empresa, capacidade de pagamento. E o que tem contribuído para isso? Vamos olhar. É o passivo que veio diminuindo ou o ativo? O ativo, aqui ele subiu significativamente, mais do que proporcional ao passivo, concorda? De 7 para 9, de 11 a 17. Uma variação aí, né? Conseguiram me fazer entender aqui? Então, o que eu quero não é que vocês saibam apenas fazer continha, é que vocês olhem para esses índices e observem tá, o que esse índice está me dizendo. O que deve ser feito para melhorar esse índice? Não tem que decorar nada. Vamos olhar no balanço, o que pode ser melhorado. Essa capacidade de análise para tomada de decisão. É isso que eu
sugiro, que eu proponho a vocês. Ok? E a liquidez seca, o que muda? O estoque. Naquela escala de maior liquidez para menor liquidez, né, a gente observa que o estoque é um aspecto que eu não consigo converter ele em dinheiro rapidinho. O contas a receber, eu antecipo. Né? Agora, o estoque, não consigo fazer dinheiro tão rápido, dá um tempo para girar. Tá? Então, de novo, a importância de se gerenciar um estoque, porque ele impacta na minha liquidez. Pode observar, quando eu não, antes de descontar o estoque, era 1,61 para cada um que nós tínhamos de compromisso, para cada R$1 que tínhamos de compromisso no curto prazo, nós dispunhamos de 1,61. Mas quando eu tiro o estoque, cai para 1,14. Olha só. Quase 50 centavos. Por quê? Porque recurso que está disponível para mim ali não está. Ele está no ativo circulante, mas não numa conta que tem uma liquidez maior. Tá? E o disponível? Disponível é aquilo que eu tenho na gaveta, no cofre, no banco. Ponto. Que eu posso utilizar a qualquer momento. Que eu posso sacar, que eu posso... Está disponível. O próprio nome diz. Não. Vocês estão por aí ainda? Pensei que ia todo mundo tinha de jantar. Vocês jantam assistindo aula? Claro que sim. Eu também. Eu ia admirar se vocês falassem não. E eu jantaria. A aula também, né, Danila? É isso aí. Isso mesmo. Quando eu vejo que tá tudo muito quietinho, esse povo tá tudo com a boca cheia, tá tudo mastigando. Aí eu vou provocar. Tem que ser assim mesmo, tá certo. Ficar para nós, né? Tá? Vocês vão estranhar, hein, quando voltar para a aula presencial. Aula que não vão estranhar. Poder assistir aula de pijama, né? Que nem vocês assistem. Poder jantar. Participar do sorteio do bife. Né? Trabalha, tá vendo? Até trabalhar consegue, né, Ronaldo? Tá vendo? Isso. O Thiago consegue administrar melhor, né? Assistindo aula e tirando os pedidos aí, Ronaldo? Fazendo relatório de venda? Relatório, isso aí. Isso aí. Bom, índices também para nós é importante. Por quê? Esses índices aqui permitem a gente conseguir o ciclo de caixa das empresas. Gente, esses índices aqui, eu diria para vocês que eu considero os mais importantes os liquidez, principalmente liquidez corrente. Liquidez corrente. Né? Se for comércio, liquidez seca, porque tem muito estoque sobrevalorizado e parado lá e isso engana. Então, liquidez corrente, liquidez seca, tá? São os dois aí que eu considero bastante importantes. E depois desses, os de rotação. Por que os de rotação? Porque os
os de rotação, ou seja, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de vendas e prazo médio de pagamento a fornecedores, eles nos permitem apurar o ciclo de caixa. E quanto mais longo for o ciclo de caixa, maior a necessidade de capital de giro da empresa. Enquanto os gestores ali focados nas finanças da empresa, nós temos que estar de olho nisso daqui, porque isso aqui influencia diretamente no caixa da empresa. Pois bem, vamos lá. O primeiro, vocês estão aproveitando para dar uma conferida nos valores aí? Apurados? Ótimo, isso mesmo, essa é a ideia. Ótimo, isso mesmo. Pode observar, toda vez que envolve média, então, saldo médio de estoques, o primeiro eu não consigo apurar a média, né? Porque o saldo médio nada mais estoque no início do período, mais estoque no fim do período. E o estoque no início do período nada mais é do que o estoque no fim do período anterior. Então, se nós estamos trabalhando aqui 15, 16 e 17, para apurar 15, eu teria que ter 14, senão não consigo apurar esse prazo de saldo médio de estoque de 15. Então, essa questão da média, para nós, é importante. Aí, o prazo médio de estocagem dividido pelo CPV. Prazo médio. Mas, Douglas, por que é o CPV? Estoque é a preço de custo ou a preço de venda? A preço de custo, não é? Então, nada mais justo que custo produto. Ok? Conferido aí? Posso passar? Prazo médio de pagamento a fornecedores. Saldo médio de fornecedores. Se eu estou falando de prazo médio de pagamento a fornecedores, só pode ser saldo médio de fornecedores. De novo, aquela situação. Bom, o que eu faço com fornecedores? Eu compro de fornecedores, então nada mais justo do que compras ali. Então, daqui a pouco vocês estão ficando tão craques nesses índices que não vão decorar nada. Espera lá, o que eu estou procurando? Para saldo médio em relação a compras. Se é estoque, é CMV. No caso aqui, fornecedores, compras. Aqui nós temos o saldo médio, fornecedores. E aqui, ó, aqui, o compras. Compras esse derivado de onde? Daquela boa e velha formulinha lá. Só inverteu, né? CPV. O que é o CPV? Estoque inicial mais compras menos estoque inicial mais compras menos estoque final. O que você está fazendo aí, Douglas? Ora, só mostrando que essa formulinha aqui do compras, ela deriva dessa apuração do CPV, que na contabilidade, não é item a item, não, são os totais. Tá? Para não
nós, em termos de gestão, importante, nós temos os controles, item a item e tal, mas na contabilidade ele vai pegar estoque inicial mais compra no estoque final. Importância. E nesse caso aqui, melhorou ou piorou? Vamos lá. Então, temos aqui as compras de 16, as compras de 17. Confere aí, vê se está batendo. Aqui o saldo médio de fornecedores, 16. Saldo médio, fornecedores em 17. Anotem aí, confiram, por favor. Prazo médio de pagamento a fornecedores, está aqui o saldo médio. Olha lá. Saldo médio de fornecedores. Aqui, valor das compras. Olha, compras, a gente foi apurado aqui. 12.946, 12.946. Dividido por 365. Prazo médio de pagamento a fornecedores aqui, ó, 139 dias em 16. Em 2017, o prazo médio de pagamento a fornecedores aumentou para 142. Isso é positivo ou negativo? Como é que vocês enxergam isso? Leitura que vocês fazem. Positivo, sem dúvida, né? Isso mesmo. E aí eu vou, prazo médio de recebimento. Da mesma forma. Se é isso, mais prazo para pagamento. Isso mesmo, Karina. Então, veja só. Da mesma forma, vê se faz sentido. Prazo médio de estocagem. Trabalho com custo médio de estoque. Dividido, estoque é preço de custo. Então, por isso que é o CMV. Prazo médio de pagamento a fornecedores. Opa, médio, fornecedores. De fornecedores, o que eu faço? Compras. Então, dividido por compras, que por sua vez é dividido por 365. Prazo médio de recebimento de vendas. Prazo médio lá de clientes. Isso aqui, o que é? Venda. Se é prazo médio de recebimento de vendas, só pode ser venda aqui. Então, as coisas estão próximas, tem uma lógica, tem uma coerência. E são a gestão dessas variáveis é que nos permite termos os indicadores melhores. Então, o que é gerir? Gerir é observar essas variáveis, porque são essas variáveis que, por sua vez, irão influenciar no resultado. Tá vendo? Então, são esses detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Se não, acontece com a maioria daqueles que estudam esses índices. Aprende para fazer a prova, faz a continha e vai ficar assim pro resto da vida. Não é fazer a continha, como eu disse, a continha que você faz. Guarda até com carinho essa planilha aí. Que tem as fórmulas principais, o que vai mudar o balanço só no dia que vocês precisarem. Até isso até facilita, é uma ferramenta. Mas, e analisar? Aí o Excel não vai fazer essa análise. Aí somos nós. E a análise é compreender essas variáveis aqui. Gente, estou chovendo demais no molhado aqui, tá vendo? Ou ainda que por insistência, estou conseguindo fazer com que vocês estejam visualizando melhor essas variáveis que eu estou discutindo aqui e a consequência delas. Tá. Então, vamos continuar dessa forma. Passos mais curtos, mais significantes. Foi o que eu fiz aqui. E aí, com isso, a gente
o ciclo de caixa. Poxa, gente, vocês fizeram isso numa análise de balanço, análise para fornecer crédito. Poxa, se vocês tiverem, enquanto equipe de venda, ter que solicitar mais crédito para o seu cliente, justifique. Né? Ou, muitas vezes, o pessoal da área comercial fica estressado, fala, poxa, como é que eu vou vender desse jeito? O pessoal não aprova crédito, meu cliente, como é que eu vou vender? Opa, então agora a gente entende por que o crédito, o limite é baixo, ou de repente não teve o crédito aprovado para uma venda a prazo. E aí, muitas vezes, é um fator de estresse entre a área comercial e a área de análise de crédito. Agora, quando o comercial entende isso daqui, opa, aí você vai acompanhando os balanços do cliente, por isso que é comum a empresa pedir. Olha, o banco pede com frequência, balanço, números, porque está acompanhando. Da mesma forma, quando o banco chega te oferecendo crédito, vai pedindo balanço, começa a te oferecer crédito, porque ele já fez uma análise prévia. No caso, estou falando aqui pessoa jurídica, que vai fornecer o balanço, tá? Pessoa física, esses são outros critérios. Mas veja só que interessante. O banco já pegou o balanço, você encaminha lá a cada 3 meses, que ele pede, que o pessoal do lucro real, né? Ou pelo menos uma vez por ano, lucro presumido, e vai acompanhando, monitorando. Ou pede relação de faturamento. Para quê? Pela projeção de faturamento, se continuar essa média de faturamento aqui, vai superar o faturamento do ano passado? Opa. Então, você está o tempo todo analisando. E aí chega no que eu considero o máximo aqui, que é o ciclo de caixa. Nesse caso, o ciclo de caixa melhorou ou piorou? Quando você olha para isso daqui, melhorou ou piorou? Ciclo de caixa da empresa aqui, 2016 e 2017. Melhorou ou piorou, na opinião de vocês? Como é que vocês analisam isso? Professor, Pois não. o resultado do ano de 2016 no PMPF está certo? Não sei. Vai ser 39 mesmo? Não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Prazo médio, pagamento, fornecedores. 139 está aqui. Ah, tá. Não. Ai, agora eu vi o erro que eu fiz. Obrigada. Não. Então, nesse caso aqui, observem que aumentou, né? Em 17, o prazo, o ciclo de caixa, ele maior, aumentou em 10 dias. Quer dizer, se aumentou em 10 dias, um aumento da necessidade de caixa da empresa, vocês concordam? E o que contribuiu para isso, hein? Enquanto o prazo médio de recebimento de vendas aumentou só um dia, o prazo médio de pagamento a fornecedores, 3 dias. Ai, que beleza. Né? Porém, o prazo médio de estocagem aumentou 12. Então, olha onde é aqui. De novo, o que pegou? Prazo médio de estocagem. Como eu disse, é o olhar crítico,
é olhar e entender onde eu quero chegar com esse monte de índice. Um índice ajuda a entender o outro. Pois não, Cris? Você falar? Não, é uma coisa que bem corriqueira, né? O estoque geralmente é o grande problema. Ou o giro ou você tem excesso, ou de repente você tem falta para atender. É uma coisa que normalmente os empresários têm um pouco de dificuldade de administrar estoque. Sim. E aí, o que eu sugiro? Trabalhar essa gestão de estoques por grupos. Não analisar o estoque, considerar apenas o valor total do estoque. Aí a gestão, entrar realmente na gestão do estoque e separar por grupos de produtos. Para observar qual grupo que tem um prazo médio de estocagem maior. De repente eu tenho grupos que o prazo de tem giro rápido, mas tem produtos com giro menor, então o prazo médio de estocagem é maior, e aí ele está puxando o meu estoque. Professor, Oi, só um exemplo que acontece lá na concessionária, no estoque de peças lá, basicamente são 3 curvas, A, B e C. Isso. Só que às vezes acontece um defeito meio corriqueiro que a gente sabe que vai ser só por um período. Sim. E o sistema chama PRL2, que faz essa curva A, B e C. Às vezes ele entende que essa peça que a gente pediu por 2 meses seguidos se torna uma peça de curva A. Aí ele começa a criar sugestão. Se o gestor de estoque não prestar atenção que essa peça foi uma peça corriqueira que aconteceu só por aquele período, ele infla o estoque dele sem ter necessidade. Um recall lá, né? O recall faz muito isso. 2 meses de um volume gigante de passagem utilizando aquela peça, depois para. Aí é onde enche o estoque de uma peça que não vai usar nunca mais. Aí, tá vendo? Já. Então aí vem a atenção para o estoque. E aí você vai desenvolvendo outros indicadores, né? De repente esse produto, né? Há quantos meses seguidos ele teve uma demanda, né? Aí seguida, né? Ou se de repente a coisa é pontual, é sazonal, né? Como o Emerson colocou. Então, tá vendo como é que o estoque ele precisa ser gerido? E pode observar que a maioria das empresas não tem alguém cuidando do estoque. Tem, muitas vezes, uma pessoa, o tradicional, com todo respeito, o estoquista, que ele é o responsável da entrada e da saída, só ele tem acesso às peças, por uma questão de segurança, de fluxo, né? de peças, de materiais. Mas, e a análise disso? Não que o estoquista não seja importante, claro que é. Ali ele reina. Ninguém fica entrando e saindo de estoque, tem que ser um lugar. Eu digo que depois da controladoria, do financeiro, o estoque deveria ser a área onde menos acesso as pessoas teriam. Pode observar. O financeiro é uma preocupação, né? Normalmente ele está lá num cantinho, passa por não sei quantas portas, tem câmera, né? Agora, o estoque, se a gente tivesse a mesma preocupação, né? Daria bem. Né? Então, o acesso, se você restringe o acesso, você melhora o controle. Porque aí, em uma pessoa que é responsável, é igual o caixa, né? Todo mundo entra e põe a mão no caixa lá, põe para ver a confusão que dá. A gente for para trocar uma cédula, não, tem só uma pessoa que abre aquele caixa. E o estoque? Pensemos nisso. Tudo é fluxo de processo. Vamos lá, lucratividade e rentabilidade da lucro. Esse aqui, pode observar que foi um dos primeiros que nós vimos lá. Esse índice de lucratividade aqui, ele já está para nós lá disponível na análise vertical, se a gente olhar lá. Né? O lucro bruto em relação à receita líquida, 28,6. Se você vir aqui, lucro bruto
Olha lá, 28,6. Ele já está lá na análise vertical. E ó, vem melhorando ou vem piorando? Opa, vem melhorando. A margem líquida, da mesma forma, também já está disponível lá na análise vertical. Então, o que eu sugiro? Que ao pegar um balanço, uma DRE, inicie pelo DRE fazendo o que? Análise vertical. Preciso também de todos as contas ali, veja as que são mais significativas, mais impactantes. E aí a margem bruta, a margem líquida vai estar aqui. E ó, retorno sobre o capital próprio. Isso aqui, empresa em SA, por exemplo, é muito valorizado, porque o acionista ele cobra da diretoria o melhor desempenho possível da empresa, pois o capital do acionista está investido na empresa. Então, ele exige, cobra, acompanha da diretoria, que a diretoria faça a melhor gestão possível e, consequentemente, consiga a melhor remuneração, o melhor retorno para o capital próprio. Então, esse índice aqui, ó, RCP, retorno capital próprio. O que é o capital próprio? Lucro líquido. De novo, tem a média, né? Olha lá. O lucro líquido, média aqui do patrimônio, né? O lucro líquido, no período foi de 27 mil. Tá. E o saldo médio do patrimônio líquido? Por que é importante o saldo médio? Porque tem início e final do período. Então, nesse caso aqui, ó, melhorou ou piorou? Aqui, vamos multiplicar por 100, isso aqui é em percentual. Deu 0,0, multiplico por 100, então 0,91%. Então, o lucro líquido em relação ao capital próprio médio, leia-se, patrimônio líquido, é de 0,91%. E aqui, se eu multiplicar por 100, 1,75%. E daí? Ora, e daí? O patrimônio líquido, capital próprio, se tivesse aplicado no mercado financeiro, estaria rendendo quanto? Pronto, você já sabe. Aí, que é a pergunta muito comum, né? Agora é época de crise, né? Menos. A pergunta agora é o seguinte: eu estou no ponto de equilíbrio, né? A preocupação é essa. Mas em períodos aí de normalidade, né, econômica, o empresário ele sempre faz uma pergunta muito comum, que é: o lucro que eu estou tendo tá bom? 1,75, o lucro líquido aqui. Vamos lá para a análise vertical. Resultado líquido 0,48. Vem melhorando, né? 0,36 caiu, aqui melhorou. Falei, tá certo. Aí normalmente ele vai te perguntar: 0,48 tá bom? Claro que ele sempre quer mais, natural, né? Mas tá bom isso aqui? R$ 81,234. 81,234, que é o lucro líquido em relação. Aí você responde para ele o seguinte: aquele 0,40 aqui, ó, quanto representa? Vamos lá para a análise vertical, DRE. Esse 0,48 de lucro líquido, quando eu comparo com o patrimônio líquido da empresa, ele representa 1,75. Capital próprio. E no mercado financeiro, se esse capital próprio tivesse aplicado, estaria te rendendo quanto? Pronto. Você responde com uma outra pergunta:
E ele entende perfeitamente. Eu falei, eu conseguiria mais. Eu falei, então a gente tem que ver o que precisa melhorar dentro da empresa aqui. Porque senão ele vai falar, pô, compensar mais. Eu corri todo esse risco aqui do empreendimento, de inadimplência, de tudo que tem direito, de Covid, quebrando a empresa, para ter só isso, ou a mesma coisa que o mercado financeiro remunera. Ou eu melhoro isso aqui, eu passo para frente e vou pescar. Vai falar isso. E não está errado. Falou, um parâmetro é sempre, né, o que rende o mercado financeiro. Então, tem que render pelo menos a Selic. A minha taxa mínima de atratividade, vamos dizer assim, minha TMA, taxa mínima de atratividade do empreendimento, né? Se o mercado financeiro remunera em 2% hoje, a tendência é começar a aumentar isso. Quanto remunera o capital próprio que está investido aqui nessa empresa? Tem que remunerar pelo menos 2%. Tá? E aí depois você faz a continha invertida para quanto que eu tenho que faturar então para ter 2%, ou diminuir o que para gerar esses 2%. Consegui me fazer entender aqui ou não? Ok. Vamos fazer uma chamadinha aqui? Amanda tá aí? Eu vi que tá na